Fala pessoal, tudo bem? Então a gente está aí trabalhando a tarde inteira, começamos o dia bem, agora acabamos de ter uma palestra bacana com a Karine e com o João falando de operações. E para encerrar assim, o nosso dia, também o segundo workshop online que a gente fez desde 15 dias atrás agora, a gente sempre traz uma palestra mais inspiracional, contando uma história de um empreendedor que, poxa, é referência, que começou um negócio do zero, que pode dividir um pouco das experiências, das coisas certas que deu certo, do que deu errado e que eventualmente ele pode trazer como uma coisa para vocês tomarem cuidado. E aqui que está comigo é o Guilherme Parente, que vem falar da experiência dele, de tudo que ele viveu e trocar com vocês, né? Uma das coisas só que eu ressalto para passar depois a bola para ele começar a se apresentar e contar um pouco da história dele, é que diferente do que muitos empreendedores falam e programas falam, e uma coisa que o AWC traz muito é a ideia da gente crescer olhando para o cliente, entregando resultado para o cliente, né, e desenvolvendo coisas para ter clientes, não focando em venda para investidor, né? E esse caminho, eventualmente, o pessoal chama de bootstrap. E aí é muito legal a história do Guilherme, que ele vai dividir com a gente, que é um caminho que é esse foco. Então, muito obrigado, Guilherme, por ter vindo. Tudo deixo aí com vocês, os meninos. Boa tarde, pessoal. Muito prazer em conhecer vocês, em estar falando com vocês essa tarde. Meu nome é Guilherme Parente, eu sou um dos fundadores do Apetite. O Apetite, para quem não conhece, é o primeiro marketplace de comida artesanal do Brasil, né? Em outras palavras, é um aplicativo de delivery de comida caseira, né? E nós fomos os primeiros a construir esse negócio aqui. E hoje a gente já tem algumas empresas que lançaram um modelo de negócio similar ao nosso, né? Vou contar um pouco para vocês do que é o Apetite exatamente, né? As principais características. Eu trouxe até um material para vocês que é um material muito interessante que a gente até utiliza com alguns grandes investidores, porque depois de um tempo a gente começou a ir sim atrás, né? A gente começou no bootstrap, depois de um tempo a gente começou a crescer e foi atrás de investidores, e esse é um material que a gente costuma mostrar para eles. E depois a gente conversa um pouquinho, eu vou dar alguns outros detalhes aí de como que foi o crescimento da minha startup. Então, assim, na verdade tudo começou há mais ou menos um ano e meio, numa conversa entre eu e meu sócio, que é o Roberto Canet, e a mulher dele, que é chefe de cozinha, né? E a gente estava conversando com ela informalmente, e ela falando, poxa, eu adoro cozinhar. Ela faz, na verdade, ela cozinha, mas ela ama fazer snacks, né? Esses snacks saudáveis. Ela falou, poxa, eu adoro preparar os snacks, mas eu odeio ter que pensar em toda a parte de marketing, em toda a parte financeira, na parte da logística. Então eu gostaria de ter que só cozinhar e o resto não precisar me preocupar, né? E aí na hora eu olhei para o meu sócio olhou para mim e tal, a gente falou, poxa, acho que a gente consegue resolver esse problema, né? Porque com certeza, como a Fernanda, né, o nome dela é Fernanda, tem milhares e milhares de chefes de cozinha, de confeiteiros, de pequenos produtores em geral, em São Paulo e em todo o Brasil. A gente hoje está só em São Paulo, a gente começou em São Paulo, mas logo a gente vai expandir o Apetite para o Brasil inteiro, né? Então a gente olhou um para o outro e falou, poxa, tem muita oportunidade aí. Aí a gente lembrou também que, poxa, hoje dentro do mundo da economia compartilhada, né, o pessoal, né, chama da sharing economy, você tem toda a parte de mobilidade, né, com o Uber, né, o Cabify ocupando esse espaço. Dentro da parte de real estate, né, que é a parte de turismo também, você tem o Airbnb. E dentro da gastronomia você não tem ninguém ocupando esse espaço com uma proposta de valor super interessante. Então a gente falou, poxa, acho que aí tem um jogo, tem um espaço interessante para a gente empreender. E aí nasceu o Apetite. Isso faz quase 2 anos, né? A gente vem rodando desde então. Com o modelo de negócio que a gente tem hoje, a gente está rodando há pouco mais de 1 ano, tá? Então, eu vou entrar aqui um pouco no material para ir contando para vocês como é que funciona o negócio, tá? E depois eu conto como é que a gente fez para colocar ele em pé. Então, vamos lá. A primeira coisa que é muito importante a gente pensar no negócio, quando a gente quer lançar um novo empreendimento, é assim, quais são as dores que a gente vai resolver? Se você não tiver dor para resolver, não faz sentido, o seu negócio não faz nenhum sentido. Então é melhor você nem pensar em outro negócio. Vocês estão ouvindo, né, gente? Vocês estão ouvindo, não fui eu e a gente nem combinou isso, hein?
E por se tratar de um marketplace, né, que você tem de um lado, você tem vendedor de um lado, você tem comprador, você tem que resolver as dores dos dois lados, né? Então ainda é um pouco mais complexo. Então a gente pensou, poxa, quais são as dores dos chefes? Aqui a gente chama de chefes, mas são todo mundo que cozinha, todo mundo que sabe fazer doces, ou então snacks, como foi o exemplo que eu dei. Quais são as dores dessas pessoas, né? Primeiro, os salários são muito baixos no mercado de gastronomia. Hoje, para você trabalhar nos restaurantes, o pessoal trabalha muito, se dedica muito, mas ganha muito mal em relação a outras profissões. Para quem quer abrir, para quem trabalha já com encomenda de cozinha, é muito difícil ter que pensar, né, no marketing, na logística, na parte financeira. E para quem ainda pensa, poxa, eu vou abrir um próprio restaurante, porque é muito legal, que é uma ideia muito boa, mas às vezes de início é muito difícil, é um investimento muito alto que você tem que fazer para abrir um restaurante de cara. Então a gente falou, poxa, essas são as dores dos nossos, né, dos chefes, né, no nosso caso. E dos clientes, o que a gente pensou, poxa, mas será que faz sentido a gente lançar um outro, né, vocês já devem conhecer, hoje a gente tem o iFood, né, que domina todo o mercado de delivery no Brasil, tem o Uber Eats entrando com tudo. Será que faz sentido a gente lançar um outro produto, mas só que de comida caseira, né, um produto mais artesanal? A gente falou, puxa, faz sentido. Por quê? Porque hoje quais são as dores, né, dos clientes em si? Hoje a grande maioria desses deliveries oferece uma comida industrializada, processada, pouco variado, praticamente quase que tudo é sushi, pizza e hambúrguer. Nada contra, mas só isso, né, fica complicado. Hoje está cada vez mais difícil de você ter uma cozinheira em casa. Antigamente era mais barato, era normal, né? As pessoas... Hoje, poxa, é um luxo que, né, as pessoas nem querem ter, mesmo que quisessem, é um preço super alto. E os restaurantes estão cada vez mais caros também, é caro de você comer. Então a gente falou, opa, faz sentido, né? Um negócio como o nosso, essas são as dores de um lado e são as dores do outro. Eu acho que a gente consegue sim endereçar. Então o Apetite ele vem para isso, para quem está cansado da mesmice dos deliveries tradicionais. Então a gente quer comida de verdade todos os dias e é para isso que o Apetite chegou. Tá? Então o que a gente faz? A gente conecta os cozinheiros, os confeiteiros, os pequenos produtores com as pessoas que gostam de uma comida mais caseira, mais artesanal, feita na hora, com ingredientes frescos. E com as pessoas que estão próximas de você. Então, você, através do nosso aplicativo, você vai conseguir encomendar uma comida de alguém que está provavelmente a, sei lá, 1 quilômetro, às vezes é o teu vizinho de porta, inclusive. Isso já, às vezes, acontece também. Então, tem toda também essa questão da comunidade, é um negócio que incentiva o pensamento e o comportamento comunitário. Isso aqui é um pouco da nossa sacola. Como é que o cliente ele recebe o pedido, né? Lembrando que esses chefes eles cozinham em casa, eles não cozinham em restaurante. Isso que é o interessante, eles cozinham em casa, eles usam a cozinha deles, que muitas vezes fica ociosa ali, sem usar, e preparam a comida ali. A gente tem um serviço de entrega, de delivery, que vai retirar a comida, que vai entregar na casa do cliente. É assim que o cliente recebe. Essa é a nossa sacolinha que a gente usa no Apetite hoje. Esse aqui é o time, e uma coisa que é muito importante é o time, pessoal. Vocês que pensam em empreender, eu diria que talvez o passo número 1, além de você ter uma ideia boa, de você estar realmente endereçando uma questão importante do mercado, que é as dores que a gente acabou de ver, você tem que ter um time bom e um time complementar, tá? No nosso caso, a gente são 5 sócios gestores, né? Eu sou o CEO. O CEO, na verdade, ele tem um papel mais cross, né? Ele acaba atuando em todas as áreas da startup, é quem define a meta, quem define os objetivos, é quem faz a parte mais comercial e no meu caso especificamente eu tenho uma função mais específica, eu faço também a parte financeira, a parte de business intelligence também, tenho o meu sócio que é o Roberto que faz a parte jurídica, o Marcelo que é o cara de marketing e tecnologia, a Fernanda que é a pessoa de logística, e a Dea, que é quem faz a curadoria dos chefes, né? Que entra na nossa plataforma. O modelo de negócio do Apetite, o que é o modelo de negócio? O modelo de negócio nada mais é do que como é que a startup faz dinheiro. É tão simples quanto isso. No nosso caso, a gente faz dinheiro
através de uma comissão que a gente coloca sobre o valor do prato. Então, se o prato custa R$100, como exemplo, o Apetite fica com 25% disso. Esses aqui são os pilares estratégicos hoje. Como é que a gente consegue, né, aportar valor para os nossos clientes? Então, a gente tem toda uma parte de marketing e tecnologia que é muito importante, a parte de logística, curadoria, que é o que faz a nossa startup uma startup diferenciada. E aí eu vou mostrar para vocês muito rapidinho um pouco dos números que a gente vem alcançando desde janeiro, né? Conforme eu falei para vocês, a gente está funcionando com esse modelo há mais ou menos um ano, né? E os resultados têm sido muito, muito bons. Então, de janeiro para cá, os números estão um pouco desatualizados, a gente está indo só até julho, mas já dá para vocês terem uma ideia, né? A gente começou faturando lá em janeiro R$16 mil e agora a gente está em julho com 62 mil. Para vocês terem uma noção, a gente fechou o mês de setembro com mais de 100 mil reais. Então, você vê, começa pequeno, mas se o negócio for bom, escala rápido e a velocidade de crescimento é muito rápida. O próximo gráfico mostra um pouco a nossa receita. Em julho a gente fechou com uma receita de 20 mil reais. E aí a questão dos quantos pratos vendidos, né? Lá em julho, vocês veem que a gente começou com praticamente, lá em janeiro estava só 527 pratos que a gente vendia em 316 transações e agora está mais de 3 vezes maior. Atualmente a gente está vendendo 100 pratos artesanais por dia na cidade de São Paulo. Um pouco do ticket médio, que não vem a caso. E um dos indicadores mais importantes para quem tem uma startup, depois que você coloca ela no ar e quer começar a medir um pouco os resultados, é o indicador de recorrência, de quantos clientes fiéis vocês têm. E esse é um indicador que mostra isso. Então a gente consegue ver quantos clientes são novos, quantos clientes são recorrentes, a gente vê que tem uma tendência crescente em ambos os casos, tanto para clientes novos quanto para clientes recorrentes, que é muito importante. Aqui a gente fala um pouco que é muito interessante. Os deliveries tradicionais, eles, como o iFood, como o Uber Eats, são ótimas plataformas, eles trabalham muito com imediatismo, né? As pessoas estão com fome, vão e pedem, recebem. No Apetite, por ser uma comida mais artesanal, uma comida que é feita na hora por um chefe e tal, você tem que esperar um pouquinho mais. Você consegue pedir em 1 hora ou em 1h30, em 2 horas. Tem os pratos mais elaborados demoram às vezes até de um dia para o outro, só que o nosso consumidor não se importa com isso, porque ele sabe que às vezes para comer um negócio muito diferente, feito na hora, que ele vai ter que esperar um pouquinho mais mesmo. Então a gente está realmente criando uma cultura diferente de mercado, indo contra, né, a tendência um pouco, porque a gente entendeu que os nossos clientes enxergam valor nisso. Uma coisa que é muito interessante é a gente ver que os nossos chefes de cozinha, em julho, a gente está com mais ou menos 70 chefes ativos, né? Que são as pessoas que vendem, né, os pratos, os bolos, os pães artesanais da nossa plataforma. Eram 70 em julho, hoje está mais ou menos em 100 e eles vendiam em média R$773 cada um. Só que isso é uma média, né? Tinha chefe já, como a Nilva, por exemplo, que é a primeira, que já estava faturando R$9.500 por mês. Então, para vocês terem uma ideia de como é potente, de como, além de ser um negócio interessante, realmente é um motor, né, de geração de renda também para a economia, né? Assim como funciona o Cabify, o Uber dentro do mundo da mobilidade, o Airbnb, então o Apetite ele se prova como uma fonte de renda alternativa mesmo, né? É muito interessante. E esses dados estão muito desatualizados, né? Hoje em dia a gente tem quase 10 chefes já que estão faturando mais de 5, 6 mil reais, tem chefe faturando quase 13, 14 mil reais, cozinhando dentro de casa, com total flexibilidade, na hora que eles querem, no dia que eles querem, com o preço que eles querem. Então isso que é o mais interessante do nosso modelo. A gente vem atraindo, né, chefes cada vez mais qualificados, então não é qualquer pessoa que entra na nossa plataforma, né? A gente tem todo um processo de seleção, né, que a gente tem. No nosso caso, de cada 5 pessoas que aplicam, né, que tentam entrar, só uma consegue entrar, porque a gente realmente prioriza a questão da qualidade, quem tem mais experiência na cozinha, quem já está acostumado a fazer pratos melhores. Então a gente zela pela questão da qualidade realmente. Um pouco da estrutura operacional, como é que a gente está rodando em termos de grana. E aqui
uma coisa que é muito comum quando vocês começarem a empreender e vocês vão começar a pedir dinheiro, né, em algum momento, né, quando a startup ganhar corpo, vocês vão ter que estabelecer quanto que vocês querem de dinheiro, né, para que vocês querem dinheiro. Então, por exemplo, agora a gente está num estágio que a gente está pedindo 4 milhões de reais, depois de 1 ano e pouco de operação. E a gente tem que dizer para os investidores onde que a gente vai gastar esse dinheiro. Então, poxa, uma maior parte é por marketing, tem uma parte que é para a parte de custos administrativos, uma outra parte que é para tecnologia e outra que é para pessoal. Claro que aqui está muito resumido, né? Vocês sabem que vocês têm que fazer um business plan, né? Muito mais detalhado do que isso, mas é praticamente um resumo que a gente fez aqui de onde a gente gastaria esse dinheiro. E para que é o dinheiro, para que serve? No nosso caso aqui a gente está pedindo esse dinheiro para se consolidar dentro de São Paulo. A gente requer se consolidar significa a gente ter uma presença ainda maior, conseguir um crescimento ainda maior aqui. A gente quer que todo mundo conheça o Apetite aqui em São Paulo e também para a gente conseguir expandir para mais 3 capitais, que a gente está avaliando quais são. A gente sabe que Belo Horizonte para a gente faz sentido nesse momento, talvez o Rio de Janeiro. Para a gente faz sentido capitais mais verticalizadas, né, e com uma cultura gastronômica forte. E o nosso valuation que a gente está hoje pedindo é de 12 milhões. Tá? Então, isso significa quanto que vale a empresa hoje, pelo menos aquilo que a gente está pedindo, que a gente acredita que a gente vai fechar. E é isso que a gente está apresentando para os nossos investidores. Então, o material que eu mostrei para vocês hoje acho que é interessante, até porque é o que a gente está realmente apresentando para os principais venture capital, são os VCs atualmente do Brasil e até alguns fundos estrangeiros mesmo, que a gente já vem conversando e negociando. Então vocês estão tendo um exemplo aí bem prático aí de pitch, tá bom? E é isso, esse aqui é o material. E aí eu vou contar um pouco para vocês, eu vou tirar aqui, vou deixar aqui na primeira página, para não atrapalhar muito. E aí eu vou contar para vocês como que a gente começou, na verdade, porque eu acho que é interessante, né? Como que tudo começou. Aqui a gente já passou 1 ano, já estamos indo pedir dinheiro, não sei o quê, mas o negócio começa de uma forma muito mais difícil, né? Não dá para sair pedindo dinheiro logo de cara. Não dá para sair dinheiro logo de cara. Então, eu sou realmente um entusiasta do bootstrap. Eu acredito muito que você tem que começar um negócio meio que sozinho, tentando já entender, encontrar oportunidade, começar a vender de uma forma ou de outra. E aí depois você vai pedir dinheiro. Mas primeiro você tem que provar que o negócio funciona. Acho que tentar sozinho, se você conseguir fazer sem investimento, melhor ainda, um MVP simples. Mas como é que você vai fazer sem investimento? Por exemplo, o Apetite, a gente conseguia fazer um MVP muito simples. Não sei se vocês são familiarizados com o MVP, mas sim, né? Sim, a gente tem tratado do MVP até com umas outras nomenclaturas. Legal. Mas estão exatamente nesse momento. Eles, desde julho para cá, eles estão construindo uma série de experimentos. Legal. Com alguns protótipos, inclusive com a WC aportando alguma coisa quando é hardware, etc. Para eles construírem esse mínimo, né, para testar as propostas de valores deles. Legal. No nosso caso, era muito o nosso MVP, que é esse protótipo, né? A gente conseguia testar a aderência do nosso produto de uma forma bem simples, que são as redes sociais. Então, o que a gente começou a fazer? Poxa, o que eu quero fazer? Eu queria vender comida caseira para outros clientes, certo? Eu já tenho uma coisa chamada Facebook hoje, que é super potente, né? E que, de uma certa forma, já me ajuda a testar isso. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a colocar a fotos de pratos caseiros, como se fossem chefes, né? Alguns chefes se apresentando e colocando fotos dos pratos e falando assim no Facebook mesmo, pessoal, estou vendendo tal prato por R$25, por R$40, não importa, quem tem interesse me liga aqui, me manda um e-mail e tal. E assim a gente já foi sentindo um pouco. Vocês usavam a sua própria conta ou uma conta do Apetite ou vocês criaram outro personagem? As duas coisas. E criamos personagem, a gente fez as 3 coisas. Entendi. A gente falou através do Apetite, na próxima página do Apetite, colocando pratos com preços e tal. Chegamos até a pagar alguns posts, um pouquinho, coisa pouca para testar um pouco
se a demanda ia aumentar ou não. Fizemos como se a gente fosse um chefe de cozinha mesmo, um dos nossos sócios era chefe, então ela apostou como se fosse uma chefe vendendo um prato. Isso já é um MVP, isso já é um protótipo, custo zero e bombou, na verdade. A gente já sentiu que as pessoas já tinham muita vontade de comer comida caseira e hoje ninguém tem tempo de fazer comida caseira, todo mundo gosta de uma comidinha mais feita com cuidado, mas ninguém tem tempo de preparar, de fazer, né, com essa correria maluca, né, que a gente vive hoje. Então aí a gente já percebeu que tinha demanda, a gente percebeu que tinha oferta, também através de pesquisas que a gente fez na internet, e aí a gente falou, poxa, vamos começar a montar esse negócio. Então, nessa época vocês já eram em 5? Não... Eram em 2, era só eu e o Roberto até então, que a gente teve a ideia e começou a fundar. Eu falei, poxa, eu vou chamar, preciso de alguém porque eu sou uma pessoa, eu sou economista e eu sou uma pessoa com um perfil mais de negócios e tal, com bastante bagagem no mundo de tecnologia, mas eu não sou uma pessoa, não sou um programador, né? E o Roberto era advogado, a gente falou, poxa, eu preciso de alguém de tecnologia. Chamamos o Marcelo, que é o cara que faz toda a parte de programação, e já era meu amigo de longa data. Se vocês tiverem amigos, né, de longa data com o perfil adequado para essa licitação, é ótimo, porque já existe a questão da confiança, que é muito importante para uma sociedade, mas não é um quesito, né, obrigatório. No nosso caso aconteceu e foi ótimo. Aí a gente chamou a André, a gente começou a pensar no time. Na hora que a gente viu que a ideia fazia sentido, começou a montar um time. Eu comecei a sair atrás dos integrantes. Qual que foi o trigger principal para exatamente essa frase? Na hora que a gente começou a perceber que ia dar certo. Quando que foi? Foi depois desses primeiros MVPs? Vocês evoluíram desses MVPs do Facebook ainda para mais coisa? Quando que foi assim, puta, vai dar certo? Teve uma parte intermediária assim. Foi pelo MVP... A gente começou a sentir que o negócio realmente fazia sentido, tinha demanda, pelas pesquisas que a gente fez de mercado, a gente viu que tinha oferta, a gente começou a ver que tinha... Chegaram a vender pelo Facebook? Vendemos. O dinheiro, os caras deram dinheiro na mão de vocês? Venderam, vendemos, a gente punha lá o número da conta, recebia. Legal. Isso é muito importante, você já conseguir tentar monetizar de cara, que às vezes a ideia é muito boa, mas você não encontra a monetização, né? Então, a gente já começou a vender no primeiro MVP, a gente já começou a vender. E aí a pesquisa também te ajuda. A gente começou a ver que já tinham pessoas fazendo isso também. Muitos chefes de cozinha, pessoas que trabalham com encomenda de cozinha, vendendo comida. Então a gente falou, opa, já existe esse mercado. Na verdade, já existe um grande mercado. O que a gente talvez tenha que fazer é só organizar e colocar tecnologia e ser um grande agregador. E foi o que a gente pensou. E aí a gente começou a pesquisar também, viu que tinham produtos muito parecidos em outros países, que é importante. Dificilmente... a gente é brilhante o suficiente para pensar naquilo sozinho. Normalmente, quando você pensa em alguma coisa, você pode ter certeza que aquela ideia já está aparecendo em outros lugares, talvez não exatamente aquilo que você imaginou, mas algo muito parecido, e aquilo serve também como um balizador, serve como uma referência para você aprimorar a tua própria ideia. Então, no nosso caso, a gente encontrou outras plataformas que estavam fazendo isso nos Estados Unidos, na Califórnia, e que estavam indo bem, né? Então, isso ajudou a gente também a gente viu como é que estavam funcionando o site deles, o aplicativo e tudo mais. A gente falou, ajudou a gente a ter uma referência. A gente falou, o próximo passo agora é como é que a gente vai pensar na parte tecnológica, no produto em si. A gente falou, faz todo sentido ser um aplicativo, no nosso caso, porque as pessoas estariam espalhadas por São Paulo e a gente teria que funcionar com uma lógica de geolocalização, que a gente quer que você compre dos chefes que estejam próximos a você, né? Então, como a gente ia funcionar numa lógica de geolocalização, faria sentido um aplicativo e não uma versão web. Então, você começa a pensar, né, tecnologicamente, o que faz sentido você desenhar. No nosso caso, foi um app. E começamos a desenhar esse aplicativo, começamos a pensar na arquitetura dele, usamos modelos de fora. Nesse momento, a gente começou a gastar dinheiro do próprio bolso, a gente ainda não tinha investimento. Porque o que a gente pensou foi, e aí por experiências passadas minhas, né? Esse é o meu, na verdade, é o meu terceiro negócio, né? E os investidores, eles não gostam de ver só uma ideia, né? Você tem que levar alguma coisa minimamente materializada, né? Só um PPT bonito é importante, um pitch legal é importante, mas é difícil você conseguir dinheiro só assim.
Então, o que a gente fez foi, vamos começar a fazer a parte de tecnologia, a gente mesmo banca, mesmo que seja uma versão mais simples. Não chegava a ser um MVP, que já era algo um pouco mais elaborado, mais robusto, mais... Como que era essa primeira versão? Foi uma primeira versão que ela já nasceu, por exemplo, um aplicativo que já nasceu nativo no Android e no iOS. E como que vocês escolheram as funções? Porque assim, às vezes a gente tem essa ideia, a gente fala assim, nossa, eu quero pôr todo. A gente sempre partiu um pouco da lógica do MVP também. Não vai ser tão simples, não vai ter só o bar, mas eu também não quero colocar coisas que não sejam necessárias num primeiro momento. Sim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conectar, tem que ter a geolocalização, tem que ter uma timeline bonita. O que eu preciso ter para vender? Legal. E aí, depois que eu começar a vender e entender o comportamento, aí eu agrego novas funcionalidades e deixo ele mais complexo e tal. Mas sempre com aquele pensamento de simplificar, de tentar fazer o mais importante. Aí começamos a investir, em 3, 4 meses a gente já tinha o aplicativo e aí sim a gente começou a apresentar para anjos, né? Os anjos são investidores, né? Que normalmente investem na pessoa física, né? Você está conseguindo dinheiro né? Pode ser o seu tio, né? Pode ser o seu primo, pode ser os seus amigos, pode ser o amigo do amigo. No nosso caso foi assim mesmo, né? O meu irmão, por exemplo, foi um dos anjos. Teve amigo meu que foi, amigo do meu sócio. A gente conseguiu fechar com 5 anjos. O que a gente fez? A gente começou a fazer a parte financeira, que é importante também, você entender para eu rodar esse produto, esse projeto em 1 ano, é importante você ter um planejamento. Quanto que eu vou precisar gastar, né? Então é que entra aquela parte financeira, algumas pessoas adoram, outras pessoas odeiam, que vou gastar tanto de marketing, vou gastar quanto de pessoal, vou gastar quanto de custo fixo e quanto que eu vou precisar. Então eu vou precisar de X. E aí é esse X que você vai pedir para os seus anjos. Aí você pode fatiar esse valor, esse montante em 5 anjos, em 6 anjos para facilitar, para você não precisar pedir dinheiro para uma pessoa e aí ser difícil de alguém ter esse dinheiro, que foi o que a gente fez. E aí conseguimos o dinheiro e colocamos o projeto em prática. Até aí o aplicativo ficou pronto, a gente conseguiu, em paralelo a gente já foi pesquisando e foi formando uma base de potenciais clientes, uma base de potenciais chefes, para a hora em que a plataforma ficasse pronta, a gente já fosse colocando eles para dentro. Ah, legal. Então, entre essa primeira versão, os anjos que vocês foram buscar e o lançamento da outra versão, vocês tiveram uma captação de um pré-conjunto de pessoas dos dois lados para fazer o lançamento da segunda. Exatamente. O que a gente fez foi montar uma landing page. Tá. E aí a gente começou a comunicar o que a gente era sem ter o produto. Tá. A gente durante a construção dele, começou a comunicar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o que a gente era, o que a gente ia oferecer. E aí as pessoas já começaram a se entusiasmar. Nossa, que legal, bacana. Pô, para quem gostou, se cadastra aí no nosso site. A gente tinha essa landing page, colocava o link e as pessoas iam se cadastrar. Então, quando a gente foi lançar o aplicativo, a gente já tinha, mais de 200 potenciais chefes cadastrados, mais de 5.000 pessoas que tinham se interessado pelo nosso produto. Então você já nasce com uma certa massa crítica para começar a vender. E aí o que a gente fez foi escolher uma região para atuar, né? Porque uma coisa que é muito importante é você ter foco. Um foco geográfico, na minha opinião, que é você escolher uma região. A gente escolheu uma região de São Paulo para atuar. A gente falou, temos que ser muito fortes nessa região. Quando a gente for forte nessa região, a gente aumenta, expande. A hora que a gente for forte nessa área, a gente expande novamente e assim por diante. Porque se você tem a ambição de logo de cara querer abranger uma área muito, muito grande, né? Até vocês estão, não sei se a hora que vocês forem ler, muitas das literaturas falam muito disso, né? Da startup, Lean Startup, todas elas falam, né? De você ser representativo num pedaço menor
e crescer rápido. Mas se você já quer nascer muito grande, muitas questões você acaba desperdiçando recursos muitas vezes. Como foi essa chavinha desses primeiros clientes pagantes nessa região inicial? Até porque a relação muda, né? Então, quando o cara começa, né, a ganhar na sua plataforma e tal, ele começa a exigir de você, e aí isso começa a ter uma exigência profissional de operação, de pós-venda. Como que foi essa mudança de chavinha do tipo todo um MVP para uma primeira versão, eu tendo que lidar com, sei lá, quanto que era a base inicial de clientes? Bom, começou com 0 e acho que em 3 ou 4 anos estava com quase 5 mil. Como que se gerencia do 0 aos 5 mil, essas pessoas te acionando, e como que foi essa mudança para vocês? No início é só curiosidade, as pessoas ficam curiosas. Nossa, mas como é que é? Vou receber em casa comida caseira e tal? Como é que funciona essa história e tal? E o pessoal vai na curiosidade e tudo mais. A hora que você começa a vender, com o chefe, são duas situações diferentes. A situação com o chefe, né? E a situação com o cliente. No caso do chefe, a gente meio que quase que tinha que implorar para eles estarem na plataforma. Vocês faziam visita presencial ou não? Fazia. Várias. No início vale tudo. Hoje em dia ele se cadastra pelo site, a gente faz uma entrevista por telefone e ele entra. Antes a gente ia lá, ia conversar, porque a gente tinha todo um trabalho comercial de convencimento do chefe, né? E aí a gente tinha que implorar ele para fazer parte do aplicativo. A hora que eles começam a vender, aí eles, opa, esse negócio funciona, mas eles precisam ver o dinheiro. Sim. Ele é um vendedor no final das contas, então ele precisa vender. A hora que ele começa a vender, aí ele começa a prestar atenção e começa a se dedicar mais à plataforma e dar uma atenção maior pra gente e tal. Vocês tiveram que mudar muita coisa nessa primeira plataforma, logo depois das primeiras interações? Mas assim, de uma forma linear. Tá. De uma forma... A gente não mudou o rumo dela, a gente só agregou novas coisas. Tá. Mas a proposta inicial dela foi mantida. Legal. Foi mantida. A única coisa que a gente mudou, que foi uma coisa importante, foi que logo no início, a gente não entregava comida na casa do cliente. A gente pedia para o cliente buscar na casa do chefe. Que estava perto. Que estava perto. Não funcionou. Demorou 3 meses para a gente entender que as pessoas gostam de conveniência. Então a gente já fez uma mudança de rota aí, o que o pessoal chama de uma pivotada, né? Sim. Rápida. E aí a gente falou, tem que ter o delivery. Ainda mais em São Paulo, acho que nas grandes cidades é importante ter o delivery. E a gente mudou. E o cliente, a hora que ele começou a ver que ele tinha bastante variedade de comida, mais do que ele tinha, né, em outros lugares, uma atenção, um serviço muito mais pessoal, aí ele começou a valorizar muito também a plataforma. Bacana, Guilherme. Eu vou aproveitar agora que a gente tem uns 12 minutos aí para terminar, e aqui o pessoal vai fazer algumas perguntas. Então eu vou trazendo algumas perguntas aqui dos alunos enquanto eles estão assistindo, claro. E aí a gente vai respondendo. Então aqui a Fernanda está perguntando: quantos meses vocês gastaram na validação de ideia de vocês para reconhecer as dores de ambos os lados? Qual o volume de pessoas que vocês conversaram para conseguir medir isso? Olha, a gente demorou, acho que foram 6 meses para validar toda a ideia. Desde a ideia inicial até a gente chegar começar a pensar na arquitetura do aplicativo. Foram 6 meses de muita pesquisa, de montar um plano de negócio, entender se fazia sentido financeiramente, de pensar em toda a parte, né? Qual que é a proposta de valor para qual que é a proposta de valor para outro, qual que seria o nosso modelo de negócio, qual que seria a nossa linha de comunicação, de pensar em tudo isso, foram 6 meses. E foi nesse meio do caminho que a gente fez o primeiro MVP. O MVP no Facebook, fizemos no Instagram também. Foi aí que a gente fez toda a pesquisa de mercado. A gente chegou a fazer também, não comentei que foi muito importante, que a gente fez Focus Group também, de chamar chefes, a gente organizou lá no escritório, chamou 8, 10 chefes para conversar da nossa ideia, apresentar, ver o que eles achavam, depois chamamos clientes também. Então esse processo todo... Tem uma ideia de quantidade de pessoas que vocês chegaram a conversar nesse meio do caminho? Foram centenas. Tá, legal. Centenas. Estão vendo, né? De novo, eu não combinei com ele, né? Então vocês estão vendo. Foram centenas. Você tem que... É muito importante conversar
E conversar, muitas vezes as pessoas têm medo de falar da ideia e tal. Eu acho que você tem muito mais a ganhar do que a perder, porque as pessoas, querendo ou não, elas agregam muito. Quando você abre um pouco a ideia, quando você conversa, tal, você recebe muitas sugestões interessantes. Outras nem tanto, normal. Mas você vai selecionando. Mas te ajuda a ir lapidando a ideia inicial. Tem mais outra pergunta aqui da Fernanda também. Qual a tática para encontrar as pessoas para entrar no funil de vendas hoje? Legal. No caso para atrair clientes, atualmente, o que a gente utiliza muito são influenciadores. A gente usa essa estratégia desde que a gente conseguiu o dinheiro para ter um ano de projeto. A gente investiu, o nosso marketing principal para cliente, ele é influenciadores, blogueiros. Então, não sei se vocês conhecem, mas tem a Chantal, que é uma influenciadora de lifestyle. A gente usa muito a gente está usando agora, por exemplo, o Fábio Braza, que é um cara de São Paulo, ele é um rapper, muito bom. Então, a gente gosta muito de influenciadores, porque eles podem explicar o que é o negócio, como o negócio funciona, mas a gente usa muito Facebook também. No final das contas, o influenciador ele fala, puta, comprei aqui no Apetite, boa comida caseira, genial. Alguns a gente paga, outros a gente não paga, a gente simplesmente manda comida para eles falam bem da gente e tal. Funciona muito bem para o nosso negócio, pelo menos, funciona muito bem, a gente gosta, porque não é uma mídia fria, né? A gente usa muito também o Instagram e o Facebook. Também o Instagram funciona muito bem para comida, principalmente se você coloca fotos bonitas. E logo depois que a pessoa, por exemplo, baixou o app, que vocês conseguem pegar ele, entrou no funil, né? E aí esse cara está testando ou não testando. Vocês têm alguma ação para fazer essa primeira conversão, logo depois que ele baixou e viu? Olha, na verdade, o que a gente vê, o que a gente faz hoje, a gente tem uma quebra grande de quem baixa para quem se cadastra. Já tem uma quebra grande, né? O primeiro ponto do funil, que é o cadastro, para o segundo ponto, que é o primeiro ponto é o download. Para o segundo ponto, que é se cadastrar, a gente tem uma perda de quase 60%. Muito porque também a gente tem um foco só em São Paulo e acaba que gente do Brasil inteiro se cadastra. Então o pessoal, a hora que descobre que é só São Paulo, aí a gente tem uma perda muito grande. Mas o que a gente olha, na verdade, é quem vai até o carrinho e não compra. Essa é uma ação que a gente faz olhando o Analytics. Sim. Que a gente vai, o cara foi até o carrinho, ia comprar e não comprou. Aí a gente forma uma base, que a gente chama um mailing, né? Que é uma base de clientes que tiveram essa situação e faz um e-mail marketing para eles, oferecendo algum cupom, alguma coisa. Legal. Eu vou botar duas perguntas, uma da Fernanda e da Daniele juntas, que tem a ver com a ideia do investimento, né? A Daniela pergunta assim: como vocês conseguiram convencer um investimento de 4,2 milhões se você fatura 70k hoje? Essa é a pergunta. E a Fernanda tinha falado como que você organizou, né? Como foi feita essa decisão, quanto que você precisaria para cada área desse investimento. Legal. Então, na verdade, a gente está faturando um pouquinho mais. Não que tenha tanta diferença, mas é um pouquinho mais. A gente está faturando quase 110 mil reais. A gente deve fechar esse mês de outubro com 120, 130 mil. Mais do que quanto a gente está faturando hoje, é quanto esse negócio pode faturar, né? É o potencial que o negócio tem. É mais importante do que o que ele está gerando agora, na hora de fazer um valuation, tá? E aí mostrar o que a gente faz muito apresentar um negócio, puxa, como é que ele é fácil de expandir, ele é fácil da gente levar para ele para outras cidades, ele tem um potencial enorme porque a quantidade de pessoas que cozinham de forma independente, autônoma, é enorme. Então, é importante você ter a parte financeira, o BP ele é muito importante, mas chega num ponto que mais do que apresentar um Excel com uma projeção super detalhada, tal, o importante é o cara acreditar. Obviamente, você tem que mostrar para ele qual que é a sua margem, tudo mais. Você tem que mostrar para ele que aquele negócio pode ser muito maior do que ele é hoje, né? Então, acho que é o potencial do negócio. E o último, esse é um valuation que a gente ainda não fechou, tá? Sim. O último valuation que a gente fechou foi um valuation de 4 milhões, tá? Foi a última captação que a gente fez. Agora, quase que 8, 10 meses depois, agora a gente está com essa captação aberta, a gente já captou quase 40% desse valor, do que a gente quer
captar. E qual que foi a outra pergunta mesmo? A outra mesmo? pergunta era como você fez a decisão para cada área. Então, vai X em marketing. Aí é o plano de negócio que vai te dar. Por isso que é importante, o que eu mais gosto do plano de negócio, o plano de negócios, não sei se todo mundo usa o mesmo, é a projeção de receita, a projeção de custos. O que eu mais gosto nele, eu uso ele justamente para isso, para entender a minha estrutura de custos, o quanto que eu vou gastar em cada coisa. Então, fiz esse exercício e entendi que eu ia precisar gastar tanto de marketing, tanto de custo fixo, eu ia ter um aluguel, eu ia ter de pessoas. Então, o business plan ele te ajuda muito, ele é fundamental para você saber isso, mais do que o valuation. Eu não acredito, e mesmo no Vale do Silício, você vê que tem muitos empreendedores vão falar a mesma coisa para vocês, a gente não acredita que para precificar, fazer um valuation, você precisa ter um business plan. O business plan ele é muito mais importante para você entender a alocação dos seus custos, aonde você vai fazer o investimento. Se você está falando que está crescendo, vai crescer 10 vezes, 50 vezes, você fala, tá bom, para crescer 50 vezes, quais são os meus gargalos e aonde que o meu dinheiro vai ter que ser alocado, né? Isso. É venda, então 45% na venda para as pessoas me conhecerem. Né? A minha operação não é tão pesada, então vai um X para cá. Tecnologia sei que vai sofrer um pouco, então vamos botar um pouco para cá também. Exatamente, exatamente, é por aí mesmo. Vamos precisar ter uma versão mais robusta de aplicativo, ou então uma versão web, vamos precisar de não seja mais 50 mil, coloca lá os 50 mil. Então você vai brincando, vai pensando nos gargalos, vai pensando no que você precisa para crescer e coloca ali no plano. Legal. Uma outra pergunta aqui. Qual foi o momento que vocês perceberam que precisavam de mais pessoas para compor o time, exceto os sócios? Não, por exemplo, agora, de uns 3 meses para trás, a gente expandiu o horário de delivery. É muito na prática, é menos planejamento e mais execução. Sim. Então, a hora que você começa a executar, você vai sentir isso, é natural. Então, por exemplo, a gente chegou num ponto que a gente falou, precisamos expandir o horário do delivery. Até 4 meses atrás ia até às 7 da noite, porque a gente não tinha capacidade para ir para fazer à noite, a gente só fazia no almoço. E aí a gente falou, precisamos de alguém, precisamos fazer essa expansão para crescer mais. E o pessoal, estava todo mundo já, por exemplo, a top, trabalhando que nem maluco, falou, precisamos ter uma outra pessoa para ajudar a gente a trabalhar até meia-noite. Então foi na raça mesmo, falou, precisamos ter alguém que fique todo dia até meia-noite. Aí falou, contratamos uma pessoa para ocupar esse espaço. Então você vai sentindo, né? A hora que você vai crescendo, você sente quais são os pontos que estão pegando, aonde você precisa reforçar o time. Muitas vezes você não precisa contratar ninguém, você só precisa se reorganizar, também acontece muito. Então você sente muito na prática, a hora que você coloca na prática. Excelente. Uma última pergunta aqui é, como que vocês contratam o delivery? Como que é essa negociação? Para o cliente é transparente, para o cliente é como se o delivery fosse do apetite. Ele não sabe que a gente tem um parceiro. No nosso caso a gente tem 2 parceiros na verdade. Que fazem a entrega para a gente negociou um valor com eles, tem toda uma condição comercial de preço por quilômetro e tal, e para o cliente é como se fosse o apetite entregando. Eles têm uma versão também, uma visualização do dado da entrega, chama eles também? Então o nosso parceiro ele também tem um aplicativo de entrega, um sisteminha que está integrado ao nosso. Legal. Então quando o cliente faz o pedido no nosso, ele já recebe o pedido ali também, ele já dispara para o motoboy. Legal. Tem aqui uma entrega do ponto A para o ponto B, tal hora. Já chega para fazer essa integração. Precisamos também fazer essa integração e tal. Aliás, a integração sempre é algo super complexo de fazer com o sistema dos outros. Quando é o nosso é mais fácil, dos outros é mais difícil. Poxa, Guilherme, eu te agradeço. Eu vou pedir assim, se tem uma dica, alguma coisa assim que dentro desses anos aí que você já 3 negócios, mas principalmente nesse momento startup da coisa que você passou, se tem alguma coisa assim, importante que você queria deixar para os meninos, alguma mensagem final aí para a gente encerrar. Não, o que eu acho é que acho que é muito importante validar a ideia, realmente, né, ficar confortável com a ideia, entender que ela faz sentido. E se vocês entenderem que ela faz sentido, de ter muita determinação, de raça, que se houver essa super disposição, o negócio vai acontecer.
E no pior cenário, se não der certo, é uma experiência muito rica que você adquire e para o próximo negócio você vai estar muito melhor para fazer. Então, executar, fazer, não pensar tanto, não querer planejar tanto o momento ideal, a forma ideal e tentar implementar o quanto antes. Perfeito. Eu te agradeço muito. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a você. Pessoal, a gente vai fazer uma pausinha de 10 minutos. A gente volta nesse mesmo link para fazer o encerramento do dia e dizer os próximos passos. Muito obrigado. Até daqui a pouco.